Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, na última aula, nós estávamos vendo os padres apostólicos, vimos a primeira obra, melhor, desses padres apostólicos, Didaquê, que nós sabemos é o autor, e que escreveu para as comunidades primitivas. Agora vamos passar para Clemente Romano, que reinou de 92 a 101, ou de 88 a 97. Foi Papa, não é? Então vamos ver aqui, Clemente Romano. Ele, segundo o exame de Cesareia, foi o quarto sucessor de Pedro em Roma. Como eu disse, não sabemos bem o tempo, mas foi ali perto dos anos 90 até os anos 100. Portanto, no reinado dos imperadores Domiciano e Trajano. Ele conheceu certamente os apóstolos São Pedro e São Paulo. Escreveu uma obra muito importante, a Carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Foi uma das obras mais antigas da literatura cristã, claro, fora as cartas de São Paulo aos Coríntios, duas grandes cartas. E Clemente teve que intervir naquela comunidade por dissídios desencadeados na igreja de Coríntios. Alguns indivíduos arrogantes e imprudentes se rebelaram contra a autoridade eclesiástica e tinham removidos os titulares dos seus ofícios. Praticamente eles removeram, tiraram, por exemplo, os bispos, tiraram de lá os sacerdotes de suas comunidades. Portanto, uma coisa assim inédita dentro de toda a história da igreja. Clemente queria aplacar o conflito e reparar o escândalo dado aos pagãos. Como esta revolta chegou a Roma, não sabemos. Como essa notícia chegou aos ouvidos do Papa Clemente, não sabemos. Plausível é a opinião que alguns cristãos romanos residentes em Coríntio e testemunhas da divisão e da discórdia tenham informado da situação ao sucessor de Pedro. Ele falou então nessa carta da importância da unidade da igreja ao redor de Cristo para servir e não para dominar. Pediu obediência às suas cartas, falou da sucessão apostólica que não depende de uma realidade humana, mas divina por Jesus Cristo, e por isso todos deveriam obedecer, que ninguém tinha o direito de remover um presbítero, um diácono ou um bispo de suas comunidades, de sua comunidade ou da prestação de serviço. Falou também da ressurreição dos mortos, da fênix, dessa lenda da fênix, desse animal, dessa ave voadora, que viveria 500 anos, depois ela se morreria e se refazeria de novo dentro do seu próprio ninho. Portanto, a ressurreição e da liturgia. Mas o que ele quis dizer? Ele desaprova a discórdia e a remoção das suas lideranças. Pede a todos a harmonia. Portanto, o contexto teológico é este: pedir a harmonia e todos poderão obedecer. No sentido cristológico, pede para que as pessoas sirvam como Cristo serviu, então, que não sejam servidos. No sentido eclesiológico, pede a unidade da igreja na diversidade, porque causou muito escândalo esta falta de amor para com as suas lideranças. O autor, então, como nós vimos, foi Papa de Roma e governou a vida da igreja. A ele também foi atribuído uma segunda carta. Como foi um autor muito importante, então teve uma segunda carta, mas na verdade não é ele quem escreveu esta carta aos Coríntios. E nesta carta temos presente a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. Segunda carta, portanto, escrito não autêntico
e o seu conteúdo quer relatar a humanidade de Cristo e a sua divindade, única pessoa em Jesus Cristo. Portanto, uma outra grande obra, muito bonita para ser lida, é Clemente aos Romanos. Depois, vamos passar para um terceiro padre apostólico, Inácio de Antioquia. Vocês já ouviram falar, sem dúvida, dele, já ouviram tantas coisas, alguns escritos, mas vamos aqui agora tentar entender, aprofundar quem foi este homem. Bispo de Antioquia, então. Aí temos as figuras, Santo Inácio de Antioquia, também estamos chamado de Teóforos, né? O Agios Inácios, o Teóforos, quer dizer, o seguidor de Cristo, aquele que tinha a alegria, o fogo de Deus, não é? Portador de Deus, assim chamado também. Vamos ver então aqui a sua vida. Em primeiro lugar, foi o terceiro bispo de Antioquia. Foi martirizado entre os anos 98 e 117, sob o reinado de Trajano. Escreveu 7 cartas muito importantes que estão também disponíveis nos padres apostólicos. Quando vocês lerem, tomarem o primeiro livro da capa verde, lá está também as 7 cartas de Santo Inácio. Mas a mais importante foi aquela dirigida aos romanos, na qual, aqui tem, escreveu 7 cartas, Epístola ao Policarpo, os Efésios, Esmirniotas, Filadefenses, Magnésios, Romanos e Trajanos. Então, a mais importante foi aquela dirigida aos romanos, porque ele pedia que nada se fizesse para, assim, ser o trigo puro, para ser moído pelos dentes das feras, e assim unir-se com o Senhor. Desejava ardentemente o martírio, para assim ser verdadeiro cristão com o Senhor Jesus Cristo. Então, nós entendemos nesse período do martírio, que também, se Deus quiser, também vamos estudar algo da questão do martírio, como a perfeição do discípulo a Cristo, onde a pessoa doa tudo por Cristo, o verdadeiro mártir. Então, ele queria também ser mártir, ser trigo puro, moído nos dentes das feras. O seu pensamento teológico nessas 7 cartas refere-se à economia divina como ponto fundamental, à defesa de Cristo Jesus contra os gnósticos, que negavam a realidade humana, a carne humana do Senhor. Também tem presente a cristologia, Cristo verdadeiramente homem e Deus. Cristo verdadeiramente pessoa igual a nós em tudo menos no pecado. Então ele coloca claramente isto contra os gnósticos, que negavam essa realidade humana. Então, foi uma pessoa que teve que reforçar nesse período a realidade humana, não só divina, como os gnósticos queriam colocar. Também defrontou-se contra os docetes, que negavam a carne de Cristo. Exorta a todos para a unidade da igreja, que é como ponto alto o bispo. O bispo, então, que vem assim como sendo ponto de unidade na vida da comunidade. Sem o bispo, então, não há Eucaristia, não há sacramento. A Eucaristia está vista aqui como pão para a vida eterna. A ideia de ser bispo, então, como eu disse antes, muito presente nele, onde tem o bispo, tem ali a igreja, a comunidade, a vida de fé. Também realçou muito o primado da sede de Roma como igreja da caridade. Realçou muito isso, porque ali morreram os mártires Pedro e Paulo, e por esse fato, então, é a igreja da caridade. Então, desde o início, nós encontramos Roma como ponto fundamental de toda a igreja. O bispo de Roma, que coordena todos os outros bispos e a própria igreja. Então, a mística dele refere-se a todo esse desejo muito grande de ser mártir, desejo de se unir sempre mais a Cristo pelo martírio, por isso pedia para a igreja de Roma nada impedir para que fosse martirizado, e que os cristãos são portadores de Cristo. Bom, então isso, Inácio de Antioquia, 7 cartas, tudo aquilo que é bem colocado ali. Se alguém também desejar ler
estas cartas estão disponíveis, então, nos vossos endereços eletrônicos. Outro grande padre apostólico, São Policarpo de Esmirna, muito importante, vamos ver agora aqui, discípulo, foi bispo, claro, discípulo do evangelista João, portanto estão ainda ligados à era apostólica do apóstolo São João. No ano de 155, aí nós temos aqui, foi na Turquia, onde ele deve ter vivido por ali, também o apóstolo São João, nos últimos tempos. O martírio de Policarpo no ano 156, então. No ano de 155, ele veio para Roma para se encontrar com o Papa Aniceto, para discutir a respeito da data da Páscoa. O fato era este, que havia diferenças na celebração da Páscoa. Enquanto uns celebravam a Páscoa na Sexta-feira Santa, outros celebravam no domingo seguinte. E por isso, então, Policarpo, que era discípulo de João, veio para dizer para Papa Aniceto que era para celebrar, que lá eles celebravam na Sexta-feira Santa, enquanto que o Ocidente já celebrava no domingo seguinte. Isto gerou polêmica, por isso Policarpo teve que vir para Roma e explicar o porquê. Porque enquanto nós percebemos na morte de Cristo, que eram imolados lá no templo os cordeiros, Cristo morre sobre a cruz. Então, João dirá que o único cordeiro verdadeiro, sem mancha de pecado, é o próprio Cristo. Então ele recebeu isso. Policarpo recebeu de João, aos pés de João, todo esse ensinamento. Então havia também essa polêmica, que depois aos poucos vai se dizer que a Páscoa não pode ser celebrada na Sexta-feira Santa, mas sim no domingo seguinte. Então Policarpo nos coloca isso. Mas o fator importante da vida dele é o seu martírio. Nós encontramos aqui aspectos assim, muito importantes. Nós vamos ver também a oração dele, que ele proferiu antes da sua morte, queimado vivo na cruz. As pessoas o queimaram, e portanto uma pessoa muito dedicada ao Senhor. Não teve muitos escritos, mas nos seus escritos defendeu a doutrina cristã da encarnação, da morte de Jesus sobre a cruz, contra os falsos ensinamentos. Quem confessar que Jesus não veio na carne, morto na cruz, é anticristo, diabólico. Falou também dos presbíteros, que devem ser compassivos, misericordiosos com todos, visitem os doentes, sem descuidar as viúvas, o órfão, o pobre, pensam em fazer o bem diante de Deus e diante dos homens. Portanto, essa é a doutrina dele, a sua cristologia reforça a unidade em Cristo diante dos docentes que negavam a realidade humana. O seu martírio ligou-se ao de Cristo Jesus, como fiel seguidor do Senhor. Então vamos ver aqui um pouco a sua oração, que eu quero trazer, que está também nos escritos que vocês vão ler. Senhor Deus onipotente, Pai de Jesus Cristo, teu Filho predileto e abençoado, por cujo mistério te conhecemos, Deus dos anjos e dos poderes, Deus da criação universal, de toda a família, dos justos que vivem em tua presença. Eu te louvo porque me julgaste digno desse dia e desta hora, digno de ser contado entre os teus mártires e de compartilhar do cálice do teu Cristo, para ressuscitar a vida eterna da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Possa eu hoje ser recebido na tua presença, como uma oblação preciosa e aceitável, preparada e formada por ti. Tu és fiel às tuas promessas, Deus fiel e verdadeiro. Por esta graça e por todas as coisas, eu te louvo e bendigo, glorifico, em nome de Jesus Cristo, eterno sumo sacerdote, teu Filho amado. Por ele que está contigo, o Espírito Santo, glória, te seja agora e nos séculos vindouros. Amém. Portanto, uma oração muito bonita. Vocês estão vendo o aspecto trinitário, e que depois ele vem queimado vivo, não é? Dá louvores a Deus, não é? E tudo era em referência a Cristo. Assim como Cristo estava esperando aquela
aquele momento onde veria Judas e todo o seu povo, assim também ocorreu também em Policarpo. Assim como em Cristo, assim também em Policarpo. Modelo mesmo de vida, que deu a vida por Cristo. Outro padre apostólico, Papias de Herápolis, bispo de Herápolis, na Ásia Menor. Seu escrito é a explicação das palavras do Senhor. Ele se deteve mais, não é, nos discípulos do Senhor, daqueles que ensinavam coisas verdadeiras, não daqueles que se referem a preceitos de outros, mas daqueles que ensinam os preceitos dados pelo Senhor a nossa fé. Que se em qualquer lugar embatiam em alguém que tivesse convivido com os presbíteros ou com os apóstolos, eu procurava de conhecer os discursos daquelas pessoas. O que disse Pedro, o que disse André, o que disse Tomé, João, Mateus. Então, é esta a sua vida, não é? Uma pequena obra muito importante. Depois, carta de Barnabé, tratado teológico, proclama a preexistência de Cristo, tratado antes de ser uma carta. Ele coloca que era com Deus Pai no momento da criação do mundo, realça o valor da encarnação, se veio na carne, é para colocar fim aos preceitos, porque ele decidiu sofrer por nós. Nos capítulos 6 e 11, diz que o batismo confere ao homem a adoção filial e imprime na alma a imagem e semelhança divinas. O batismo transforma as criaturas em templos do Espírito Santo. Capítulo 15,8 lembra a celebração do 8º dia da semana, domingo, no lugar do sábado dos hebreus, uma vez que é o dia da ressurreição. Nós celebramos com alegria o 8º dia, no qual Jesus Cristo é ressuscitado dos mortos. E tudo vem manifestado nesse dia em que subiu aos céus. O autor fala também da vida do menino, não fazê-lo morrer no seio da mãe, nem depois do nascimento. Portanto, ele também era contra o aborto. Claro que Barnabé não é o discípulo de Paulo, foi um outro autor. Nós encontramos isso, alguém que conviveu nas comunidades e que escreveu, portanto, na vida da igreja. Outro autor importante que nós encontramos dos padres apostólicos é o pastor de Hermas. Vamos ver aqui um pouquinho mais este pastor de Hermas, que viveu no período do Pio I, bispo de Roma, dos anos 140 aos anos 155. Nesses dias também nós celebramos Santa Mônica e Santo Agostinho. Vamos ver pastor de Hermas, vida, contexto eclesial e social. Foi escrito dos apócrifos, pertencente aos apócrifos apocalípticos. Portanto, é um livro das últimas realidades, mas que coloca também algo da vida da igreja. A sua obra é um sermão sobre a penitência de caráter apocalíptico. Exteriormente se divide em 3 partes, contendo então 5 visões, 12 mandamentos e 10 parábolas. Exorta a igreja à penitência por seus pecados e por aqueles da sua família. Existe uma penitência salutar após o batismo, que ela é universal, e deverá produzir uma correção na conduta das pessoas. A penitência tem como fim intrínseco a metanoia, a conversão de vida, que exige do pecador uma reforma completa, uma vontade de expiação com o castigo voluntário, o jejum, acompanhado de orações, do perdão dos pecados. O efeito da penitência é a conversão, mas essa não deve ser só uma purificação, ela deve se dar na vida real. A intenção do autor é justamente levar as pessoas à penitência, porque logo mais deveria ter uma perseguição e por isso então todos deveriam fazer penitência e se preparar para esse momento da partida neste mundo. O aspecto dogmático, gente, muito importante, que coloca Cristo como Salvador da humanidade, mas
não o distingue como a segunda pessoa, não é? Ali, então, a penitência universal, penitência que deve ser imediata, como eu já falei antes, deve ser como fim a metanoia. Vamos ver aqui, não é? A sua cristologia, então, ela é importante porque coloca a necessidade de se unir a Cristo, a igreja que caminha na história, que é uma grande torre, e que todos devem entrar nessa torre antes da própria perseguição. Teve um grande valor na igreja antiga, porque para muitos era um escrito inspirado, mas no fragmento muratoriano, ali dos primeiros séculos, diz que não devia ser lido nas comunidades. Era permitido lê-lo em privado, mas não a sua leitura pública na igreja, devido a algum aceno gnóstico, adocionista, que negava a divindade de Jesus, e também pela sua não clareza do mistério Deus unitrino. Ele confundia a segunda pessoa, Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Portanto, não tinha uma ideia clara da Santíssima Trindade. Não havia, por isso não foi leitura que entrou no cânon das Sagradas Escrituras. É um sermão, sim, sobre a penitência, de caráter apocalíptico, apócrifo, portanto, que não entra na vida da igreja. Como síntese, então, dos padres apostólicos, nós podemos dizer assim: são padres, são autores que refletem a pregação dos apóstolos, ou dos discípulos dos apóstolos, tanto ligados ainda à igreja primitiva, nas questões de cartas, tinham um aspecto moral, exortavam todos à penitência, à vida fraterna, e, é claro, também a unidade com o Senhor e com a igreja, através dos seus pastores. Com isso, então, encerramos também esta aula sobre os padres apostólicos. Amém.